apresentando lá, tá bem? Eu queria ler o Salmo 61 no seu início, no seu primeiro trecho, que é o início da oração de Davi, quando ele diz: ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração, desde os confins da terra, eu clamo a ti com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Depois o salmo segue, mas dá para a gente perceber, logo no início, o restante do salmo vai nos confirmar isso, que esse poema foi escrito por um homem em grande aflição. Davi é considerado o autor de grande parte dos salmos. O livro dos Salmos, o que a gente chama de saltério, são justamente poemas que na época eram cantados. Esses poemas eram cantados por aqueles que iam ao templo para adorar ou que se reuniam com suas famílias para celebrar as festas judaicas. Cada um desses salmos aqui tem uma circunstância, tem um histórico, tem um contexto no qual ele foi escrito. A maioria deles foi escrito por Davi. E nesse, muito especialmente, Davi está buscando refúgio. Então, hoje à noite eu queria falar sobre esse refúgio que Davi buscou, que nós buscamos, que Davi encontrou e que nós também podemos encontrar. Se teve um homem que, apesar de todo o poder que tinha, de todas as facilidades que possuía como um monarca, e que passou momentos na vida bastante difíceis, algumas vezes por problemas que ele mesmo causou na sua vida, outras vezes por causa de outros que causaram problemas que o prejudicaram. Mas se teve alguém que passou momentos muito difíceis, tormentosos mesmo na vida, foi Davi. Antes mesmo de ser rei, ele foi perseguido por um rei. O rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, enciumado, sabendo que Davi era o escolhido de Deus para substituí-lo, para ficar no lugar dele, começou a perseguir Davi, botou a máquina administrativa do seu reino para perseguir Davi. Foi uma perseguição implacável em que Davi muitas vezes viu sua vida sob risco. Teve de se esconder dentro de cavernas onde passou dias escondido. Teve que se esconder no meio do mato para ficar camuflado durante muitas vezes, para não ser achado. Agora você imagina o que é ser perseguido por um rei. Imagina o que é um rei colocar todo a força do seu poder para perseguir uma pessoa. Então Davi passou por esse momento bastante tortuoso na sua vida, bastante atormentado, perseguido por Saul. Depois, quando era rei, Davi passou por diversas guerras. Ele se meteu em diversas guerras. Ele tinha um plano de unir aquelas tribos todas, aqueles clãs todos, e transformar todos eles numa nação única. Ele teve o plano de conquistar Jerusalém, que era uma cidade dos jebuseus. Ele teve planos de anexar terras ao reino. Ele teve planos de firmar o seu trono diante de inimigos vizinhos. E ele pagou um preço muito alto para isso. Ele pagou um preço tão alto que quando ele quis erguer o templo de Jerusalém, erguer o templo que se transformaria no símbolo maior da presença de Deus com o povo, Deus não permitiu. E não permitiu porque as suas mãos estavam sujas de sangue. É o que Deus diz para ele: não é você que vai construir a minha casa, porque as suas mãos estão sujas de sangue. O fato de Davi ter
se metido em muitas guerras com os seus planos de expansão e de arraigação do seu reino, fez com que ele se tornasse o responsável por muitas mortes. Davi também teve um momento na sua vida de paixão cega. Já como rei, apaixonou-se. Paixão, pura paixão. Ele não conhecia a mulher, ele só via pela janela. Só sabia que era bonita. E aí se apaixonou. E como toda paixão, foi uma paixão doida, ensandecida. Em cima de um estereótipo. Em cima de uma idealização. Do que ele estava vendo apenas, e não do que era na verdade. E planejou a morte do marido dessa mulher. Planejou friamente. Planejou de forma calculista. E foi responsável pela morte do marido dessa mulher com o objetivo de ficar com ela. E aí, ele, que tinha sentido o que era ser perseguido por um rei, ele que sabia o peso que era ser perseguido por um rei, em nenhum momento parou para pensar que ele estava botando a força da sua realeza contra um oficial seu que não podia se defender. Para conquistar e para trazer para si, por seus desejos interesseiros, apaixonados, desejos que se sentiam muito poderosos, sentado naquele trono, usando aquela coroa, se sentindo dono do mundo. E se sentindo no direito de ser dono das pessoas, de dispor da vida das pessoas como quisesse. Então, semeou para a sua vida uma grande desgraça, para a sua vida e para a vida de outros, que ele atingiu com essa paixão cega. Davi também passou um momento familiar muito difícil, quando um dos seus filhos, Absalão, planejou matá-lo para ficar com seu trono. Ele teve que guerrear contra o próprio filho. O filho reuniu rebeldes contra o próprio pai. E atacou o próprio pai com esses rebeldes. E o pai teve que guerrear contra o próprio filho e o exército que o filho havia construído e formado para tirá-lo do trono e para ocupar o seu lugar numa briga por poder e numa briga pelo trono, que fez com que Absalão desejasse a morte do pai e fez com que Davi guerreasse contra o filho para continuar no trono. E viu seu filho morrer em situação trágica. Então foi um homem que teve momentos de grande tormento na vida. E foi num desses momentos em que estava sendo perseguido, num desses momentos em que estava vendo sua vida ameaçada, provavelmente este salmo foi escrito enquanto ele estava sendo perseguido por Saul, que ele escreve essas palavras, fugindo, tentando salvar a sua vida, e quando ele percebe que pessoas muito poderosas estavam se levantando contra ele, ele só vê uma maneira, clamar por aquele que tem o poder sobre todos os poderes. E aí o Salmo 61, então, é resultado dessa busca de refúgio, dessa busca de proteção. E essas palavras, como todo o Salmo, isso aqui é poesia. Isso é poesia. Poesia é cheia de figura de linguagem. Poesia é cheia de figura poética. Então, com todas as figuras poéticas que ele usa, com todas as figuras de linguagem que ele usa, o que Davi está buscando aqui nesse Salmo é refúgio. Um momento de paz, um momento de segurança. Segurança para a sua própria vida. Segurança para os seus dias, segurança para o seu futuro. E aí surge a figura da rocha.
e muito especialmente a figura da rocha que é mais alta do que eu. É exatamente essa expressão que está no hebraico do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e na língua hebraica a figura é exatamente essa. Uma montanha, uma rocha maior do que eu, mais alta do que eu, no sentido de mais forte do que eu, em quem eu possa me apoiar e me refugiar. Então é a partir dessa figura da rocha mais alta que eu queria essa noite falar sobre refúgio com você. Sobre a nossa necessidade também de termos um refúgio e de buscarmos esse refúgio. Eu quero dizer algumas coisas. Primeiro é o seguinte, quem busca refúgio está buscando um lugar seguro. Refúgio significa lugar seguro. Se eu quero me refugiar, eu quero me refugiar num lugar seguro. E aqui a rocha representava esse lugar seguro. Por que a rocha? Porque ela é firme. Por que a rocha? Porque ela é inabalável. Ele usa a expressão, estou com o coração abatido. A melhor tradução para essa palavra é, estou com o coração abalado. Porque ele vai fazer, o que ele está fazendo aqui nesse poema, é um contraponto. A rocha inabalável era o refúgio para o seu coração abalado. Ele diz, estou com o meu coração abalado. Tipo um tremor que tivesse dado, um terremoto que tivesse dado, que deixa tudo abalado, que deixa tudo insustentável, que estremece tudo. É assim que Davi estava se sentindo, abalado. Eu estava lendo uma reportagem uma vez sobre as montanhas na Coreia do Norte, num deserto da Coreia do Norte, onde o governo da Coreia do Norte faz testes de suas bombas. Então essas bombas são lançadas sobre algumas montanhas dessa área, e essas montanhas sofrem de um problema chamado síndrome da montanha estremecida. Se tivesse psicólogo para a montanha, a gente tinha que encaminhar a montanha para tratamento psicológico. Síndrome da montanha estremecida. Porque com tantas bombas que caem sobre as montanhas, elas vão dilacerando por dentro, elas vão perdendo o sustento interior e elas começam a desabar. Desaba, literalmente, porque perde a sustentabilidade interna. E aí o que a gente vê que Davi estava passando era isso aí. Quando ele diz que ele está abalado, e como pode acontecer com qualquer um de nós, nosso interior fica estremecido. A gente por dentro fica estremecido. É como se a gente estivesse perdendo a firmeza interior e a gente se sente literalmente desabando. Há determinados problemas e momentos na nossa vida que aquilo vai se tornando tão intenso, que vai valendo por bombardeios que você vai recebendo. E você vai recebendo aqueles bombardeios e aquilo vai abalando você, mexe por dentro e te deixa insustentável. E você literalmente desaba. É o que Davi diz que estava acontecendo com ele. Eu desabei. Meu coração está abalado, está estremecido. Perdeu a sustentabilidade, perdeu o equilíbrio. Eu estou me sentindo desmoronando. Estou desmoronando. Porque eu não tenho mais em que me firmar. E aí ele pega a figura do coração abalado e contrapõe a imagem da rocha que não se abala. Então o que nós temos aqui é um homem procurando refúgio nesse sentido. Eu estou abalado, eu estou destruído por dentro e estou buscando uma rocha que não se abala. Porque agora, abalado, destruído por dentro, desmoronando, eu preciso de alguma coisa que não desmorone.
Eu preciso de alguma coisa que não se abale, de alguma coisa firme. Agora eu preciso me segurar em alguma coisa, porque eu estou desabando. Eu até me sentia muito firme. Eu me sentia muito firme. Eu me dei bem em muitas situações que eu vivi. Consegui superar muitas. Consegui resolver várias. Eu não sou uma pessoa moloide que desaba por qualquer coisa, não. Eu tive condições de enfrentar muita coisa. Mas olha, não está dando. É muita bomba. É muito bombardeio. E eu estou abalado por dentro. Eu não estou conseguindo segurar as pontas. Não estou aguentando mais. Eu estou sugado. Eu estou esgotado. Minhas emoções se foram. E eu estou desequilibrado. Então esse coração abalado está em busca de uma rocha inabalável. É essa figura que ele constrói nesse poema dele. Por isso ele diz, o meu coração abatido, ou o meu coração abalado, está pedindo por uma rocha mais alta que eu. Por uma rocha que seja mais forte. Que agora eu preciso me segurar. Agora eu preciso me segurar em algo. Então essa é a primeira coisa. Estamos falando de um homem abalado que está precisando de um refúgio que seja inabalável. A segunda coisa que esse texto deixa claro é que essa rocha é mais alta que eu. Então isso pode ser visto de diversos modos, mas um modo mais peculiar, mais direto, mais ligado ao que Davi está querendo dizer aqui, é imaginar uma rocha montanhosa daquelas. Uma rocha onde, por exemplo, uma águia constrói o seu ninho e coloca ali os seus ovos para justamente proteger os ovos num lugar grande, alto, longe dos perigos. Então é nesse sentido de olhar para um refúgio que ao mesmo tempo é seguro, mas também ao mesmo tempo é inalcançável. Essa rocha é alta. Ela é tão segura e tão alta que é mais alta que eu. Então não é só uma questão de eu procurar algo que seja mais forte que eu. Eu olho para esse refúgio e eu não tenho forças de chegar lá. Eu olho para esse refúgio e sozinho também eu não consigo. Porque a rocha é mais alta que eu. A rocha está para além do meu alcance. E essa é a segunda coisa que Davi deixa muito claro aqui. Olha, eu estou tão abalado, eu estou tão enfraquecido, eu estou tão abatido que eu mesmo, por mim mesmo, por minhas próprias forças, não consigo me refugiar. Não consigo chegar nessa rocha. Não consigo chegar nesse refúgio. Por isso ele diz, o Senhor põe-me a salvo na rocha mais alta que eu. Não é algo que ele conquista por si mesmo, não é algo que ele alcança, nem é um refúgio que ele constrói. É o Senhor que dá a ele. É o Senhor que o leva até lá. É o Senhor que instala Davi nesse refúgio. Então nós temos alguém dizendo que nós somos mesmo incapazes de construir nossos próprios refúgios. Que há situações na vida em que nós somos incapazes de construir refúgios que sejam realmente seguros. E aí a gente começa a se lembrar de uma série de situações em que quisemos construir nossos refúgios, mas ou nós os construímos muito baixo, ou nós os construímos de forma insegura, e o que parecia refúgio não era refúgio. Como a casa que o homem construiu sobre a areia, que era o seu refúgio. Ele estava construindo um refúgio para ele, mas era uma casa sobre a areia que não se sustentava. Nós, muitas vezes, não sabemos elevar os nossos próprios refúgios.
Nós muitas vezes não sabemos escolher nossos próprios refúgios. Porque nós somos facilmente enganados e facilmente iludidos e nos deixamos levar por aparências. E às vezes, quando a gente sai nós mesmos em busca de um refúgio que nos pareça seguro, de repente a gente descobre que estávamos enganados. Era só aparência. Não tinha refúgio nenhum ali. Eu pensei que aqui eu ia me sentir seguro, mas não estou seguro. Tem um conto do Kafka. Kafka foi um escritor que foi especialista em escrever essas histórias angustiantes que, de certa forma, refletiam a angústia humana. O Kafka, você já deve ter ouvido o conto mais famoso dele, aquele que o homem acorda de manhã e se transformou num inseto. O pessoal fala, se transformou numa barata. Não é barata, é um inseto. Bom, mas tem um outro conto dele, a respeito de um animal que começa a ouvir o predador chegando perto, e esse animal era escavador, começa a escavar o seu refúgio, o seu esconderijo. Então ele está ouvindo o predador chegando perto, e ele vai escavando, e vai entrando na terra, e vai se aprofundando, e vai entrando cada vez na terra, para fugir do predador, para não ser apanhado pelo predador. E lá pelas tantas do conto, enquanto ele vai mostrando como é que ele fazia isso, cavando o seu refúgio para fugir do predador, finalmente ele chega num ponto em que ele diz, bem, então cavei o máximo que eu pude. Estou aqui bem profundo, agora o predador não consegue me pegar. E de repente, para o seu espanto, ele começa a ouvir alguém cavando de baixo para cima. O mesmo barulho do predador, que estava do lado de fora, e para fugir dele, ele cava e entra a terra dentro. Agora, quando ele pensa que está seguro, ele começa a ouvir o mesmo barulho, só que agora vindo de baixo. Exatamente para o lugar onde ele estava. Essa é uma maneira do Kafka dizer, olha, para a angústia humana não tem jeito. O ser humano vive um drama, o ser humano vive uma angústia que ele não tem como escapar disso. Ele vai ficar buscando soluções e nada é solução. Nada resolve. Ele continuará sendo angustiado, ele continuará vivendo seus dramas, porque para o ser humano não tem solução para a angústia humana. Essa era a maneira do Kafka falar de angústia humana. Mas há também uma maneira da gente pensar que quando nós fazemos nossos refúgios, não somos perfeitos nisso. Às vezes a gente cava nossos refúgios, achamos que ali está seguro, e a gente vai descobrir que não está. Quanta gente achando que vai conseguir cavar seu refúgio e conseguir um lugar seguro, tendo poder, tendo muito dinheiro, tendo muita fama e coisas parecidas. E aí, de repente, ele descobre que todo aquele dinheiro que ele tinha desaparece, que todo o poder que ele achava ter some, que toda a fama que ele pensava ter não serve para nada. É o bicho cavando de baixo para cima. Quando você pensa que está seguro e não está. Por isso, Davi está falando que o refúgio que ele está buscando não é um refúgio que ele possa providenciar, mas é um refúgio que Deus providencia. A rocha mais alta do que eu significa muito especialmente que é mais seguro estar nas mãos de Deus e do refúgio que Ele faz do que nós querermos fazer nossos próprios refúgios. Porque nesse Deus que faz os refúgios, a gente pode descansar. E a terceira e última coisa que a gente vê nesse salmo. Então ele está dizendo, olha, meu coração está abalado e eu estou em busca da rocha inabalável. Eu agora preciso de alguma coisa em que me segurar. A segunda coisa que ele diz é que essa rocha
é mais alta que ele não tem como chegar lá, e Deus é que coloca ele lá. Não é exatamente ele que constrói o seu refúgio, mas é Deus que o coloca nessa rocha mais alta que ele. É a graça de Deus agindo, não porque mereçamos, não porque sejamos bons, mas porque Deus nos ama e demonstra a nós a sua graça e o seu amor, Ele mesmo nos colocando naquela rocha que a gente não consegue alcançar, Ele nos coloca ali. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que muitas vezes na vida de Davi, o problema não foi resolvido. Por exemplo, durante a perseguição de Saul, motivo pelo qual talvez ele tenha escrito esse salmo, há vários momentos na perseguição de Saul que ele pensou que tinha acabado, mas ainda não tinha acabado. Que ele pensou que estava resolvido, mas ainda não estava resolvido. Que ele achou que tinha chegado no ponto final e não tinha chegado no ponto final. E de repente, Saul parecia desistir, Saul parecia se afeiçoar a ele de novo, Saul parecia agora estender a ele a sua amizade, e de repente tudo virava de novo. Tudo virava outra vez, e novamente Saul estava atrás dele, Saul no calcanhar dele, Saul no encalço dele. E parecia que estava resolvido, mas não estava. O que Davi está buscando aqui então? Era mais importante do que ter um problema resolvido. Era ele estar resolvido por dentro para poder enfrentar esse problema. E essa é a terceira coisa que eu queria falar essa noite. Quando a gente busca a rocha que é mais alta que a gente, quando a gente busca o refúgio para a gente, não é exatamente que a gente vai encontrar a solução. Não significa que de repente a coisa vai ser solucionada. Não que significa que de repente tudo estará resolvido. Porque a verdadeira rocha mais alta que a gente, na qual a gente se refugia, não é exatamente algo externo. É algo interno. Não é algo concreto. Mas é algo dentro da gente. E quando a gente busca um refúgio, não quer dizer que a gente não vai ter mais problema. Mas principalmente quer dizer que por dentro estamos fortalecidos. E que somos fortalecidos para enfrentar esses problemas da maneira como não conseguiríamos enfrentar se nós não estivéssemos fortalecidos por dentro. O refúgio que nós buscamos, a rocha que nós buscamos, não está exatamente do lado de fora, ela está do lado de dentro. Porque às vezes nós vamos passar situações na vida e problemas que vão se prolongar. E talvez se prolongar até o fim da vida. E talvez a gente morra e deixe aquele problema sem solução. Eu conheço uma pessoa que chegou a essa conclusão, com muito pesar, mas chegou. Que foi o apóstolo Paulo, quando disse, olha, eu tenho um espinho na carne. Eu lido com uma situação que eu já cansei de pedir para Deus tirar da minha vida. Mas está aqui ainda. Está aqui ainda. E eu tenho que enfrentar todo dia. E estou de cara para Ele todo dia. E estou lidando com Ele todo dia. Não foi falta de oração, não foi falta de buscar a Deus, não foi falta de pedir a Deus isso. Mas agora eu entendo que esse espinho na carne não vai ser tirado. Que eu vou ter que aprender a conviver com esse espinho.
que ele vai continuar existindo como eu vou continuar existindo, e que de alguma forma ele faz parte da minha vida, que eu não vou me livrar dele. Mas ao mesmo tempo eu aprendo, diz o apóstolo Paulo, que é ele que está me disciplinando por dentro. Que justamente lidar com esse espinho que eu não consigo tirar da minha vida, é que está me transformando numa pessoa melhor. Que lidar com esse espinho é que está me tornando mais forte. Que lidar com esse espinho é que está me tornando mais resistente. E que lidar com esse espinho está me fazendo depender cada vez mais da graça de Deus. E talvez se não fosse esse espinho, eu estaria tão arrogante, tão soberbo, tão independente, que eu nem daria importância à graça de Deus. Mas eu dou. Eu dou. Porque eu sei o quanto eu preciso dele. É esse espinho que me mostra como eu sou fraco. É esse espinho que me mostra que eu tenho limites. É esse espinho que me mostra que eu sou ser humano. Então a rocha que eu encontrei não está do lado de fora. Ela não está do lado de fora. Não é uma rocha na qual me escondo desse espinho. Não é uma rocha onde esse espinho não chega. Ele chega. Ele sempre chega. A rocha que eu encontrei está por dentro. Eu sou fortalecido por Deus. Para todos os dias lidar com esse espinho. E cada mês, cada vez mais fortalecido por Ele. Então essa é a terceira lição que esse salmo nos deixa. Davi teve que lidar com o mesmo problema outras vezes, e quando esse não era o problema, era outro. Como eu disse a você, ele passou várias situações difíceis, vários dramas. Até o fim da sua vida, Davi teve de enfrentar situações muito difíceis, muito dolorosas. Sendo rei, tendo coroa, tendo palácio, muito dolorosas, muito difíceis. Mas a rocha dele estava por dentro. Deus o havia colocado na rocha mais alta que ele, mas por dentro. E aí por fora, vinha todo tipo de tempestade, vinha todo tipo de aflição. E ele sendo fortalecido por dentro. É essa lição que esse salmo nos passa. E essas lições que a gente aprende sobre refúgio. Então, quando eu penso em refúgio, eu estou pensando sim na contraposição do meu abalo. Refúgio é um lugar em que justamente por eu estar abalado, eu preciso para me segurar. Quando eu chego à certeza de que eu não estou me sustentando e que eu preciso me amparar em algo. Segundo, esse refúgio, eu não chego nele sozinho. Justamente por ele ser tão alto, tão seguro, eu sou incapaz de chegar lá. Mas como aconteceu com Davi, o Senhor me pôs na rocha mais alta do que eu. É a graça de Deus agindo. Em terceiro lugar, esse refúgio, o que a gente aprende sobre refúgio, é que nossos refúgios necessariamente não estão para o lado de fora. Não é algo concreto. Não é algo visível para o lado de fora no qual a gente se agarra. É dentro da gente. É essa rocha dentro da gente. Como o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, não é nem lá, nem acolá, que vocês vão encontrar o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Vocês trazem dentro de vocês o reino de Deus, ele está aí dentro, no seu coração. Não é algo que eu encontro geograficamente ou topologicamente num lugar, mas o reino está aqui dentro. O Espírito Santo de Deus não é algo que eu encontro geograficamente ou topologicamente num lugar. O Espírito está dentro de mim. Ele habita dentro de mim.
A rocha está dentro de mim. O refúgio está dentro de mim. E como nessa vida, nunca nós chegaremos no momento em que a gente diz, não terei mais problema, não terei mais aflição, não terei mais provação, como nunca, jamais acontecerá uma situação dessa. Entretanto, nós podemos dizer, as provações, as aflições e os momentos difíceis que eu sempre vou encontrar na minha vida, eu os enfrento, eu os atravesso e eu os supero, sabendo que a rocha está dentro de mim. Que o Senhor Jesus, mais do que acalmar as tempestades de fora, acalma as tempestades de dentro. E que é essa fortaleza que tenho dentro de mim, que me leva a suportar cada dia os espinhos na carne, que a cada um de nós cabe suportar. Os teólogos, os hermeneutas, os pesquisadores quebram a cabeça tentando imaginar que espinho na carne era esse. Aí você vê aqueles comentaristas, é porque Paulo não enxergava direito, então era um espinho na carne. É porque era o remorso de ter perseguido os cristãos, é o espinho na carne. É porque ele não tinha se casado, era o espinho na carne. Cada um diz uma coisa. Não importa saber qual era o espinho na carne de Paulo, porque cada um tem o seu. Nós temos os nossos. Mas assim como Paulo tinha o seu espinho na carne, e nós temos o nosso, ele tinha o seu Deus, e nós também temos o nosso Deus, que nos sustenta, nos fortalece e nos conduz para essa rocha mais alta do que nós. Esse é o refúgio, e esse é o refúgio que o Senhor nos oferece. Que Deus nos abençoe, para que possamos experimentar esse refúgio e viver esse refúgio em nossas lutas. Que o Senhor assim faça. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar junto com